Boa noite, shalom, shalom. Estamos de volta para mais uma live, a nossa segunda live dessa primeira temporada. As pessoas estão entrando, sejam muito bem-vindas, Vanessa, Ivone, quem mais está por aqui? Gelissa, sejam muito bem-vindas. Para a glória do Senhor Jesus. Vou esperar um minutinho para que as meninas possam entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui firmes novamente para mais uma porção da parte do Senhor para as nossas vidas. E hoje vocês vão receber do trono do Senhor. Julie, seja muito bem-vinda. Aleluia, vamos chegando, o Instagram tá avisando. Enquanto isso, já pegaram um caderninho, pegaram uma caneta, várias chaves hoje para serem entregues para vocês. Vai haver um giro aqui. A Hélida, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom para quem é de shalom. Paz do Senhor para quem é de paz do Senhor, graça e paz para quem é de graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio aí? Tá tudo bem? Noilma, seja muito bem-vinda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar? O pessoal vai chegando devagar. Vanessa, notifica o grupo lá, sinaliza para mim o grupo de mulheres, chama essas mulheres para cá. Vamos começar o nosso tempo com o Senhor. Eu quero apresentar essa live diante de Deus. Esse momento, ele tem sido preparado pelo Senhor para nós, um momento precioso, glorioso demais. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Permissão do Senhor para as nossas vidas. Chegou a estação chamada Jornada da Restauração. Nós estamos juntas nesse propósito e nesse movimento. Glória a Deus. Dênia chegando por aqui, seja muito bem-vinda, Dênia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, quero aproveitar para poder apresentar essa live. Nós já vamos dar início. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor essa live de hoje, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te agradeço, Senhor, por essa porção que o Senhor preparou para derramar sobre a vida das tuas filhas na live de hoje. Fale com elas, Pai, que o doce Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de visitar esses corações. Preencher esses corações, inundar esses corações e que eles sejam, em nome de Jesus, visitados pelo Senhor na noite de hoje, que seja um divisor de águas esse tempo, que elas sejam reveladas pelo Senhor, que elas recebam direções vindas não de mim, mas vindas do alto, vindas do trono da graça, vindas do trono, vindas do Senhor, para a honra e glória de Ti. Pai, eu já te agradeço e nós já te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é que estava aqui na segunda passada comigo? Daiane acabou de entrar. Patrícia, sejam muito bem-vindas. Dá um joinha pra mim aí. Quem é que estava aqui na live passada? Pra eu saber como é que tá. Aleluia. Amém. Vão conversando comigo aí. Hoje nós estamos caminhando aí para a segunda live. Eita, glória a Deus! A Andréia Silva entrou aqui também. Seja muito bem-vinda. Aleluia. Dênia, Vanessa. Glória a Deus, gente. Então nós vamos dar sequência. Uma live vai amarrando e vai se conectando com a outra. Então não perca. Organize o seu tempo para você estar aqui comigo. Nesse tempo precioso que o Senhor tem separado para nós. Gelissa, Julie estava também, glória a Deus. Então nós estamos da primeira temporada. Qual que é o tema dessa primeira temporada? As prisões emocionais invisíveis. São aquelas que estão aqui dentro, que ninguém percebe se eu não abrir os lábios e disser. E a prisão que nós vamos trabalhar hoje é a prisão invisível do abandono. Já parou para pensar sobre isso?
Na semana passada, nós iniciamos com uma ferida, né, de alma, porque isso é uma ferida de alma, isso causa ferida de alma. Rejeição. E a gente descobriu que existem prisões que não possuem grades, mas elas prendem a alma por anos, anos e anos. E nós falamos sobre essa prisão. Começamos com ela, rejeição. E muitas mulheres, eu tive alguns feedbacks, eu tive alguns retornos no privado, no direct, de pessoas que estavam aqui, que são lá do grupo, outras vieram pra cá, me chamaram no direct, e que perceberam que elas carregavam marcas, que elas até aquele momento, elas ainda não tinham identificado, e o Senhor virou chaves. Então hoje eu quero caminhar com você por outra prisão. Talvez uma das mais silenciosas e também uma das mais dolorosas. Porque diferente da rejeição, que muitas vezes chega de forma evidente, o abandono, ele costuma chegar e se instalar devagar. E quando a gente percebe, ele já começou a governar até as nossas decisões. Isso é grave. Isso precisa ser tratado. Só que antes da gente continuar, eu quero te fazer um pedido. Eu preciso muito que você esqueça, pelo menos por agora, esse tempo que você vai estar aqui comigo. Até que você entenda o que a gente vai aprender hoje, eu preciso que você esqueça de tudo aquilo que normalmente você já ouviu quando alguém fala sobre abandono. Talvez hoje você vai entender que não é bem assim, não é bem da forma como você ouviu, ou talvez não é bem da forma como você aprendeu. Então hoje o Senhor ele vai tirar alguns sofismas e vai revelar algo novo. Então hoje nós não vamos falar sobre quem terminou um relacionamento. Nós não vamos falar apenas sobre pessoas que foram embora. Eu não quero me fechar nisso. Nós vamos falar sobre aquilo que permaneceu dentro da alma depois que algumas pessoas partiram. Porque o maior problema não é quem foi embora ou quem saiu da sua vida. O maior problema é aquilo que a ausência dessas pessoas construiu dentro de você, dentro da sua alma. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos começar entendendo que eu quero assim fazer uma ilustração com você nessa hora, para que você entre no contexto daquilo que eu vou compartilhar com você. Então eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto, que eu vou te levar para uma história, uma ilustração. Talvez dentro dessa ilustração você vai perceber que você já tenha vivido algo semelhante, ou ouviu alguém viver isso, já ouviu isso de alguém. Então vamos lá. Eu gostaria que você, de olhos fechados, imaginasse uma criança caminhando com a mãe dentro de um supermercado. E aí a mãe tá ali fazendo compras junto com a filha, com a criança. E aí essa criança, ela olha um brinquedo, ela olha um chocolate, e com isso ela se distrai por alguns segundos. Quando ela levanta os olhos, a mãe não tá mais ali perto dela, ao redor dela. E aí naquele instante, tudo muda para aquela criança. O coração dela começa a disparar, a respiração dela acelera, os olhos procuram por todos os lados e não encontram a mãe. Ela não consegue mais prestar atenção em absolutamente nada. O supermercado ele tá ali, ele continua exatamente igual. As pessoas que estão ali dentro daquele lugar, elas continuam andando, fazendo suas compras, escolhendo as coisas. As luzes do mercado, elas continuam acesas, ou seja, não aconteceu nada de anormal ali dentro. O fluxo está fluindo. O cenário externo mudou? Não. Nada mudou ao redor. Mas dentro daquela criança, sim. Talvez a mãe
estivesse ali apenas no corredor, ao lado ali daquela criança, escolhendo algumas coisas. Afinal de contas, ela se importa, ela nunca deixou de amar o filho, a filha. Só que a criança, no meio disso tudo, ela não consegue ter essa percepção. E enquanto essa criança ela não reencontra a mãe, o que é instalado dentro dela? O medo. E esse medo, ele domina todo o corpo dela. Percebe? Pode abrir seus olhos. Você consegue perceber que a realidade, ela ainda não mudou, mas a percepção daquela criança nessa situação mudou completamente o sentimento dela. E é exatamente assim que funciona a ferida do abandono. Dessa maneira. Sejam muito bem-vindas quem está chegando. O abandono, ele nasce quando a alma, ela perde a sensação de segurança. Mesmo que o amor ainda exista, mesmo que o amor permaneça, mesmo que o amor ele seja expresso. Aí eu trago para você. Quantas mulheres hoje vivem exatamente assim? Casadas, com filhos, com seus amigos, se você tem ministério e serve, está servindo na igreja, mas por dentro vive insegura, esperando que alguém vá embora. Aqui está o primeiro grande engano. Por quê? O que é realmente o abandono? Quando a gente ouve essa palavra abandono, a nossa mente, ela quase que sempre, ela imagina alguém indo embora, não é verdade? Às vezes um pai, às vezes uma mãe, às vezes um marido, às vezes uma esposa. E a gente se fecha nisso, mas o abandono, ele é muito mais profundo do que tudo isso. O abandono, ele não é somente a ausência. É a ausência de segurança emocional. Anota isso aí. Uma criança, ela pode ter pai e mãe presentes, mas ela pode nunca ser vista. Nunca ser abraçada, nunca ser validada pelo amor dos pais. Ela pode muitas vezes nunca ouvir eu tenho orgulho de você, você é amada, você é importante. E na ausência disso aqui, essa criança ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai amadurecer. Um dia ela se torna adolescente, jovem, mulher. Mas por viver essas ausências emocionais, o que ela faz? Ela começa a procurar nos outros aquilo que ela não recebeu. Então ela não busca hoje apenas o amor, ela vai buscar a segurança. E quando ela não encontra, o medo começa a assumir o controle do coração dessa mulher. O que eu preciso que você entenda? Que nem todo abandono ele acontece quando alguém vai embora. Alguns acontecem enquanto a pessoa ainda permanece, enquanto a pessoa ainda está presente, ainda convive. Talvez algumas de vocês estejam entendendo pela primeira vez que o nome da dor que vocês carregam não é solidão, é exatamente abandono. Então vamos entender, então, aí, como é que nasce essa ferida do abandono. Talvez você aí agora nesse momento você esteja pensando assim, mas quando isso acontece comigo, o que eu sinto? Quando isso aconteceu comigo, será que eu de fato, eu vivi tudo, isso de fato trouxe essa ferida do abandono? Porque talvez você nem se lembre de ter sido abandonada. E essa é uma das características dessa ferida. Ela nem sempre nasce de um grande trauma.
Os traumas é que causam as nossas feridas de alma. Às vezes, essa ferida ela é construída por pequenas ausências na sua jornada, no seu crescimento, no seu desenvolvimento de criança, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta. E essas pequenas ausências, quando elas se repetem ao longo da vida, elas te causam essa ferida chamada abandono. Então entenda que nem toda ferida ela faz barulho quando ela nasce. Algumas elas crescem em silêncio. Por isso que muitas vezes dói, você não consegue perceber o porquê ou do que veio, qual é a origem da dor emocional que você está sentindo. E aqui eu trago uma verdade assim, importante para você hoje. O abandono, ele não começa quando alguém vai embora. O abandono começa quando a sua alma conclui: eu estou sozinha. E estar sozinha pode acontecer de várias maneiras. Vou te dar um exemplo. Uma criança que chorava e ninguém consolava ela. Uma menina que nunca se sentia suficiente, sempre estava faltando alguma coisa. Uma adolescente constantemente comparada com outras. Uma esposa que há muitos anos não é ouvida pelo marido. Uma mulher que aprendeu que precisava ser forte o tempo todo, porque nunca havia alguém para sustentá-la emocionalmente. Tá vendo que são vários fatores, são várias circunstâncias, várias situações? E você consegue perceber que em muitas dessas histórias que eu citei para você aqui, será que as pessoas elas estavam presentes? Eu preciso que você entenda nessa noite que a presença física, ela não substitui a presença emocional. Precisa andar junto. Imagina uma planta, né? Você pode colocar essa planta em um vaso bonito, vistoso, na melhor varanda, no melhor lugar, no lugar bonito da sua casa, onde todo mundo entra, todo mundo vê. Mas se você colocar essa planta nesse vaso e deixar ela ali naquele ambiente, você não regar essa planta, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar, ela vai morrer. Por fora, parece que tá tudo certo com ela, porque aos poucos, ela vai morrendo aos poucos. Mas por dentro, a morte está acontecendo lentamente. E eu falo de morte, porque eu fiz uma metáfora, que eu falo de morte emocional. Assim também acontece com muitas pessoas. Cresceram em uma casa boa, nunca passaram fome, nunca lhes faltou roupa, mas lhes faltou algo essencial, faltou presença, acolhimento, afeto, segurança. Há pessoas que receberam tudo para poder viver, mas nunca receberam o necessário para se sentirem amadas, acolhidas, pertencentes. Talvez essa frase aqui, ela tenha encontrado alguém aí, que esteja nessa condição. Porque quando nós falamos de abandono, muita gente pensa imediatamente assim, que é falta de comida, roupa, recursos, mas existem feridas que não nascem da falta de pão, elas nascem da falta de um abraço, elas nascem na falta de uma palavra, elas nascem na falta de uma presença. E talvez você diga pra mim assim, ó, mas meus pais, eles trabalharam muito pra me dar tudo aquilo que eu tive, uma casa boa, comida, roupa, calçado, escola. Isso tem valor. Talvez você diga pra mim assim que nunca te faltou nem comida, graças a Deus por isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Durante tudo isso que você viveu,
quem alimentava sua alma? Porque o corpo, ele precisa de alimento para crescer, mas a alma também precisa. A alma precisa de acolhimento, a alma precisa de segurança, a alma precisa de afeto, a alma precisa de alguém que diga: eu vejo você, eu me importo com você, você é importante, você é amada, você não está sozinha. Eu chamo isso tudo aqui de nutrição emocional. A planta é regada com água. E nós somos nutridos emocionalmente por essas coisas que eu falei para você aqui: segurança, afeto, importância. Nos sentimos amadas, pertencentes, não nos sentimos sozinhas. Isso vai nos nutrindo, assim como a água nutre uma planta. E muitas vezes a pessoa, ela cresce, ela estuda, ela trabalha, ela casa, ela tem filhos, mas ela continua procurando em todos os lugares aquilo que ela nunca recebeu. Não é porque ela seja fraca, mas é porque existe dentro dela uma criança que ainda espera ser acolhida porque lá atrás não foi. É por isso que Deus, ao longo de toda a Bíblia, ele não se apresenta apenas como um Senhor poderoso. Oh, Senhor. Ele também se revela para nós como Pai. Sabe por quê? Porque existem necessidades da alma que só são curadas quando encontramos um lugar seguro para descansar. E eu afirmo em dizer para você que há esse lugar seguro para descansar. Esse lugar é em Deus. Sabe o que Jesus diz em João 14:18? Ele fala assim, ó: não vos deixarei órfãos. E é interessante a gente perceber que aquilo que a palavra sempre revelou tem sido observado por estudiosos do desenvolvimento humano. O psiquiatra John Bowlby, acho que é isso mesmo assim que se fala, ao desenvolver a teoria do apego, ele demonstrou que a forma como nós somos acolhidos nos primeiros anos de vida vai influenciar a gente profundamente na nossa maneira de confiar, amar e construir relacionamentos na vida adulta. Olha o tanto que isso é forte. Tanto que a infância, ela acarreta no nosso comportamento como adulto, aquilo que a gente vive lá. Então, quando a criança ela encontra uma presença constante, segura, ela aprende sobre ter segurança. Quando ela vive experiências repetidas de instabilidade, de ausência, de imprevisibilidade, ela desenvolve um estado permanente de alerta. Meu Deus. E isso na vida adulta faz com que ela passe a interpretar os acontecimentos como possíveis sinais de abandono para a vida dela. Não porque todas as pessoas vão deixar ou vão abandonar ela. Não, não é por isso. É porque a alma dela aprendeu nessa jornada, nessa caminhada, a esperar isso das pessoas. Percebem como que isso conversa com a própria palavra de Deus? A Bíblia, ela sempre mostrou que o coração, ele guarda marcas profundas e que essas marcas, elas influenciam a maneira como a gente enxerga a própria vida. Provérbios 4:23 vai nos dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O texto aqui, ele não diz que do coração procedem apenas os sentimentos, aqui ele diz que procedem as fontes da vida. Ou seja, aquilo que governa
o seu coração, acaba governando as suas decisões, os seus relacionamentos e a forma como você vai reagir nas situações que você vai viver. Sinais de que a ferida ainda governa. Talvez você esteja se perguntando assim, como eu sei que essa ferida ainda existe em mim? Eu coloquei aqui alguns sinais. Talvez você vá se identificar com algum deles. E eu não quero que você se condene por causa disso aqui, por causa desses sinais. Né? É para que você permita que o Espírito Santo revele a você o que ainda precisa ser restaurado e que às vezes até agora você não conseguiu identificar. Então hoje ele está trazendo. Né? Eu sempre falo para as meninas nas sessões que a gente só modifica aquilo que a gente identifica. Então hoje o Senhor está trazendo à luz aquilo que está oculto, aquilo que você ainda não percebeu. Então a alma ferida pelo abandono, ela costuma ter medo excessivo de perder pessoas, está sempre em alerta. Ela costuma sofrer antes mesmo que algo aconteça. Ela costuma interpretar silêncio como rejeição das pessoas. Ela costuma criar cenários negativos sem evidências de algo que às vezes nem aconteceu e ela começa a imaginar, começa a criar, começa a desenvolver. Costuma sentir necessidade constante de aprovação das pessoas. Tudo precisa ouvir uma palavra. Costuma aceitar migalhas por medo de ficar sozinha. Costuma ter dificuldade de confiar nos outros. Costuma se sentir facilmente substituída. Costuma desenvolver ciúmes ou controle como um mecanismo de proteção dela com as outras pessoas. Isso aqui, esse sinal aqui, pode afastar as pessoas de você. E ela costuma esconder suas necessidades por medo de ser considerado um peso. E aí ela se fecha. Ela não se abre, ela não fala, ela não expressa. Então, se você pensa dentro de uma pessoa, a alma dela, como que fica? Enquanto a gente trata só os sintomas, a gente continua alimentando a raiz. E as raízes, elas trazem reações exageradas. E essas reações, elas costumam esconder uma ferida antiga que ainda não foi restaurada, que ainda não foi curada. E é da vontade do Senhor curar essas feridas. Por isso que Deus ele me despertou para fazer, nessa primeira temporada, trazer para vocês essas feridas, para que Ele possa tratar uma a uma. E o seu emocional ser liberto, a sua alma, suas emoções, o seu coração, a sua mente. Então até aqui nós entendemos como que essa prisão pode nascer. Mas agora vem uma pergunta. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre tudo isso? Será que Deus ele conhece essas dores? Será que existe alguém na Bíblia que experimentou esse sentimento? Ou será que essa luta é apenas sua? Entenda que Deus ele sempre encontrou pessoas que se sentiam assim, nesse lugar de abandono. E talvez você esteja pensando assim, será que Deus ele entende essa dor que eu sinto e que às vezes eu ainda não identifiquei, eu só estou sentindo? E se eu não identifiquei, eu não consegui expressar nem para o próprio Deus para que Ele possa me curar? A resposta é sim. Ele entende a sua dor. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é cheia de pessoas que também estiveram nesse lugar e se sentiram assim. E existe uma mulher na Bíblia que talvez represente como poucas o sentimento de abandono. O nome dela era Agar. Agar era serva de Sara, esposa de Abraão. Depois de engravidar, ela passou a ser desprezada e humilhada dentro
da própria casa. A dor dessa mulher foi tão grande que ela fugiu para o deserto. Porque o que aconteceu? Abraão e Sara receberam uma promessa de gerarem, porque eles não tinham filhos. E a Sara, pelos dois estarem avançados em idade, ela quis dar o jeitinho dela para poder providenciar esse filho e colocou a serva para ter uma noite com Abraão. E aí deu no que deu. Então aqui ela viveu tudo isso, né? A Agar viveu tudo isso e ela saiu. Ela foi para o deserto, fugiu para lá. E foi ali no deserto que Deus tem um encontro com Agar pela primeira vez. Depois desse encontro, ela declara algo extraordinário. Está lá em Gênesis 16:13, porque ela fala assim: Tu és o Deus que me vê. Essa foi a declaração dela. Então, pela primeira vez, Agar descobriu que mesmo quando ninguém parecia enxergar a dor dela, Deus enxergava, Deus via e Deus se importava. E se você for seguir o contexto ali de Gênesis, você vai perceber que a história ela não terminou ali. Anos depois, a Agar ela volta para o deserto mais uma vez. Só que dessa vez ela não vai fugida, ela foi mandada embora. Em primeiro instante ela foge, agora ela é mandada. Então o cenário agora ele é outro. Agora ela está sozinha com o filho, sem água, sem recurso, sem esperança. O menino sofrendo, morrendo aos poucos. O que ela faz? Ela pega esse menino, coloca ele debaixo de um arbusto e dali ela se afasta porque ela não suporta ver o sofrimento do filho. E é nesse momento que Deus fala novamente com ela. Gênesis 21, 17, 19. Ela fala que Deus ele ouve o choro do menino, chama Agar pelo nome e abre os olhos dela. Então ela enxerga um poço de água que já estava ali, mas que ela não tinha visto antes, porque ela estava olhando tudo com a lente da dor. Perceba uma coisa aqui, que Deus ele não precisou criar um poço naquele momento. O poço já estava ali, o poço já existia. O que Agar precisava era que Deus abrisse os seus olhos. Então, a ferida do abandono, ela faz a dor ocupar tanto espaço dentro da gente que a gente deixa de enxergar até o cuidado de Deus conosco. Talvez hoje existam mulheres aqui que também chegaram no limite. Mulheres que se sentem invisíveis, esquecidas, sozinhas. Só que a mesma verdade que alcançou a Agar ali no deserto, eu quero dizer para você que essa mesma verdade te alcança na noite de hoje. O Deus que viu Agar no deserto é o mesmo Deus que olha para você. É por isso que Jesus declarou: não vos deixarei órfãos. E vamos falar de Jesus, que sempre vai ser a nossa referência primeira, é o nosso mestre. Quando Jesus estava prestes a voltar para o Pai, ele percebeu nos discípulos muita insegurança. Pessoas que tinham medo de ficarem sozinhas, porque afinal de contas ele ia subir. E aí ele fez uma promessa. E é essa: não vos deixarei órfãos. Lembra que eu já citei esse versículo para você? Percebe que Jesus ele não prometeu que nunca eles iam perder pessoas e até que nós perderíamos pessoas. Ele promete o quê? Que nunca nós perderíamos e perderemos a presença dele. Por isso que fala: eu não vos deixarei órfãos. E a pergunta aqui agora para você não é se apenas você foi ferida. A pergunta é: quem está governando o seu coração hoje?
por conta das feridas que você tem carregado. Porque uma ferida não tratada, ela deixa de ser apenas uma lembrança. Ela passa a ocupar lugar de governo sobre as nossas vidas. E quando a ferida emocional ela governa, no caso a ferida do abandono, ela começa a tomar decisões por nós. Ela nos domina. Então, uma mulher que ela é ferida pelo abandono, raramente ela vai perceber que ela está sendo governada por essa dor. Ela acredita que ela está sendo apenas cuidadosa nos relacionamentos dela. Mas muitas vezes ela está sendo controlada pelo medo de perder. Ela aceita desrespeito porque ela acredita que qualquer companhia é melhor do que a solidão que ela sente. Ela não consegue dizer não porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela se desespera quando alguém demora para responder uma mensagem que ela envia e aí os pensamentos intrusivos eles acabam com a mente dela. Ela cria cenários que nunca aconteceram. Ela vive tentando agradar a todo mundo, ela se sobrecarrega, ela se cala, ela se fecha, ela suporta o que ela não deveria suportar. Vai virando um caos o emocional dessa mulher. É porque ela é fraca? Não, não é. É porque existe uma voz dentro dela, governando ela, dizendo para ela, se você não fizer isso, as pessoas vão embora, vão te deixar e você vai ficar sozinha de novo. A ferida do abandono, ela faz você lutar para manter pessoas, mesmo quando está perdendo a si mesma. E olha que sério isso. Existem mulheres que passaram anos tentando não perder pessoas e nessa tentativa de não perder pessoas, elas começaram a perder a própria identidade delas. Elas esqueceram do que elas gostam, do que elas sonham, do que elas sentem. Elas já não se expressam mais. Por quê? Porque elas viveram tentando o tempo todo manter o mundo perto delas. E sabe o que é mais triste nisso tudo? É que mesmo fazendo tudo isso, elas continuam vivendo com medo. Na semana passada a gente falou sobre rejeição e hoje a gente percebe que essas prisões, elas conversam entre si. Porque a rejeição, ela vai dizer assim, você não tem valor, e o abandono ele vai responder. E por não ter valor, todos vão embora. Uma prisão, ela vai fortalecendo a outra, você tá entendendo? E quantas decisões você já tomou apenas por medo de perder alguém? É uma reflexão para você na noite de hoje. Quantas vezes você permaneceu em lugares onde Deus já havia encerrado um ciclo e você teimou e continuou lá, apenas porque tinha medo da solidão? Se essa ferida consegue governar a sua vida, hoje Deus quer te tirar desse lugar e te restaurar para que você seja liberta disso. Jesus, ele não prometeu que ninguém iria embora. Ele prometeu que você nunca ficaria sozinha, órfã. Você não está órfã. E eu preciso que você guarde isso no seu coração. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, assim diz a palavra. Por que você acha que Jesus usou justamente a palavra órfãos? Jesus, ele sabia que em poucos dias os discípulos o veriam subir aos céus. E que eles poderiam pensar, agora ele subiu e agora a gente está sozinho. Mas Jesus, ele responde antes mesmo que o medo dominasse o coração daqueles discípulos. Ele não diz, vocês nunca mais vão enfrentar a dificuldade. Ele não diz,
Vocês nunca mais vão perder pessoas, ele diz, vocês não serão órfãos, ou seja, a minha presença continuará com vocês, ainda que eu suba. Talvez essa seja a maior cura para uma alma marcada pelo abandono. Porque a cura, ela não acontece quando todas as pessoas permanecem. A cura, ela acontece quando você descobre que existe alguém cuja presença nunca depende das circunstâncias que você viveu ou vive. E esse alguém tem nome. E o nome desse alguém é Jesus. A segurança da alma, ela não nasce da permanência das pessoas, ela nasce da certeza da presença de Deus. Eita glória! As pessoas, elas podem amar você profundamente, sim. Mas elas são limitadas e elas são humanas e em algum momento elas vão falhar com você. Algumas vão embora porque vão mudar de cidade, algumas porque vão partir dessa vida, algumas porque vão decepcionar você, mas existe uma presença que ela não oscila em tempo algum. É a presença do Pai. E como é que Deus ele começa a curar uma alma marcada pelo abandono? Talvez você esteja pensando, até esse momento eu me identifiquei com tudo que você está falando. Mas como é que essa prisão começa a ser quebrada dentro de mim? A boa notícia que eu tenho para você é que Deus ele nunca revela uma ferida sem também revelar o caminho de cura para essa ferida. Se ele te mostrou a ferida, se ele identificou a ferida, ele tem a solução para a cura dessa ferida. E eu quero desenvolver com você agora alguns princípios para poder te ajudar a liberar essa ferida de abandono e ser curada dela. O primeiro princípio, a cura começa quando eu paro de negar a minha dor. Muitas pessoas, elas passaram anos dizendo, isso já passou, isso não me afeta mais, e tá tudo bem. Mas aquilo é escondido. E se está escondido, dificilmente será tratado. Salmo 139, do 23 ao 24, fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aqui Davi, ele não tinha medo de olhar para dentro, sabe por quê? Porque ele entendia que Deus não revela uma ferida para humilhar a pessoa, ele revela para poder restaurar essa pessoa. Aquilo que eu escondo continua me governando e aquilo que eu entrego começa a ser restaurado. Guarde isso para sua vida. Tem dores que não precisam mais ser escondidas. Deus já conhece todas elas. O Espírito Santo já viu todas elas. Talvez a única pessoa que ainda esteja fingindo que está tudo bem, seja eu, seja você. Nós precisamos cuidar disso aqui. Senão a gente não permite que Deus venha e trate. Segundo princípio, a cura começa quando eu paro de buscar nas pessoas aquilo que somente Deus pode me dar. Preste atenção. Pessoas são presentes de Deus nas nossas vidas, mas elas não foram chamadas para ocupar o lugar de Deus dentro de nós. Pesado, né? Nenhum marido foi criado para preencher o vazio da sua alma. Nenhum filho, nenhum pastor, nenhuma amiga, nenhuma igreja, nenhum colega seu de trabalho. Ninguém. Quando a gente espera que alguém cure aquilo que somente Deus pode curar ou restaurar, a gente coloca sobre essa pessoa um peso que ela não consegue carregar e sustentar. Porque aqui dentro quem vê e sonda é somente o Pai. É somente o Espírito Santo do Senhor. Então quem transforma as pessoas em fontes de segurança acaba vivendo constantemente com medo de perder essas pessoas. Cuidado, você pode se frustrar no meio do caminho. Terceiro princípio, a cura começa quando eu descubro a minha identidade de filha. De novo para você, não vos deixarei órfãos.
Porque Jesus ele não disse apenas não vou abandonar vocês. Ele usa justamente a palavra órfãos. E eu estou frisando isso aqui. Para que você perceba que você não está sozinha. Que Deus está vendo as suas dores, as suas angústias, as suas feridas. Jesus ele não estava apenas prometendo presença. Ele estava restaurando identidade dos discípulos. Ele estava dizendo, vocês não viverão como pessoas sem pai. A maior estratégia do abandono é fazer uma filha viver como órfã. Sabia disso? Sozinha. Isso traz insegurança. Uma órfã emocional vive tentando conquistar amor. Uma filha vive a partir do amor que ela já recebeu. Consegue perceber a diferença? Vou repetir para você. Uma órfã emocional vive tentando conquistar amor. Uma filha vive a partir do amor que ela já recebeu. Talvez hoje Deus não esteja apenas curando a sua dor. Talvez hoje Ele esteja desenvolvendo e devolvendo para você a identidade que Ele já projetou antes da fundação do mundo sobre a sua vida. Então nessa noite eu não quero apenas que você saia daqui entendendo sobre o abandono. Eu preciso que você saia daqui deixando essa prisão aos pés de Jesus. É lá. Porque essas feridas é só Ele que pode curar. E o Espírito Santo ele faz essa obra em nós. E nós precisamos permitir que Ele visite, que Ele entre, que Ele acesse, eu uso muito essa palavra, que Ele acesse os compartimentos de alma que ainda não foram expostos, que a gente ainda não teve coragem para expor, para verbalizar, para buscar ajuda. Nesses compartimentos de alma, se nós permitirmos, Ele entra e Ele traz o bálsamo de cura. E antes de eu encerrar com você, porque eu já estou sendo notificada aqui, eu queria te fazer 3 perguntas. Em que área da sua vida o medo de ser abandonada ainda governa as suas decisões? Responda para você mesmo. Se quiser deixar aqui, pode deixar também. Quem ou o que você tem transformado como fonte de segurança, ocupando um lugar que pertence somente a Deus? Terceira pergunta. O que o Espírito Santo está te convidando a entregar agora, durante essa live, para que você viva como filha e não como órfã? 3 perguntas que podem, assim, mudar a sua história. Se você responder com sinceridade, não para mim, mas aí dentro para você e para Deus, abrindo o seu coração e falando com o Senhor. E talvez alguma dessas perguntas elas tenham sido difíceis para você. Talvez enquanto eu falava, o Espírito Santo ele começou a trazer lembranças que estavam escondidas aí dentro por anos. Não fuja disso, não fuja dessas revelações. Traga elas para fora. Anote essas revelações para que você, quando terminar essa live, você tenha o seu tempo com o Senhor e coloque isso diante de Deus, porque isso é sinal de que você já está identificando feridas que estavam escondidas aí dentro, que precisam vir para fora para Deus curar você. Feridas que às vezes você não percebeu que eram feridas de abandono e que agora você foi esclarecida. Agora o Espírito de Deus te revelou para curar, para libertar você, para que você não seja mais prisioneira e escrava dessa ferida chamada abandono. Quando Deus ele revela uma ferida, Ele não faz isso para trazer condenação sobre nós. Ele faz porque Ele deseja tocar exatamente o lugar onde a dor começou, ou seja, lá na raiz da dor. Então, antes da gente encerrar, eu quero orar com você. Não é uma oração qualquer. É uma oração de entrega. Por quê? Porque há dores que nenhuma palavra humana consegue alcançar.
Mas há lugares da alma que somente a presença de Deus pode restaurar. E muitas vezes esses lugares da alma são os lugares que estão feridos. São nesses lugares que Deus quer acessar na noite de hoje. São nesses lugares que o Espírito Santo do Senhor quer acessar na noite de hoje para trazer cura. A pergunta é, você quer? Você deseja? Você permite que Ele acesse esses compartimentos de alma que tem trazido dor para você durante anos? E você tem carregado como peso, isso pesa nos ombros, isso pesa na sua mente, isso pesa no seu coração, isso pesa nas suas emoções, isso pesa nas suas decisões. Você quer? A live de hoje, ela meio que confrontou você. Mas o confronto, ele faz com que a gente se posicione, faz com que a gente saia da zona de conforto, saia da acomodação, para que Deus possa intervir ao nosso favor. Você não é órfã. Você tem um pai. Você tem um pai que se preocupa com você. Às vezes você não tem um pai terreno, mas você tem um pai celeste que te conhece. E sonda a intenção do seu coração. Então, se a intenção do seu coração é receber cura da parte do Senhor, Ele tem para te dar na noite de hoje. Ele está disponível para derramar cura sobre você e tirar de vez essa ferida do abandono que você vem carregando durante anos, sustentando. Chegou a hora de se libertar disso, amém? Eu gostaria de orar com você nessa hora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se desconecte de tudo aí, fique tranquilo na sua cadeira, feche seu caderno, feche seus olhos, já comece a colocar seu coração diante de Deus, comece a se apresentar diante do Senhor como filha, sabendo que não é órfã mais. Talvez você tenha se sentido assim por anos. Hoje você descobriu que você tem um dono. E o Pai acolhe você na noite de hoje e derrama porção de cura sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre o seu coração. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Pai, na noite de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor conhece cada mulher que está aqui, o Senhor conhece a história que ninguém viu, as lágrimas derramadas em silêncio, as noites de solidão, as decepções, as despedidas, as marcas que ficaram na alma dessa mulher. Senhor, talvez muitas aprenderam a esconder a dor antes de um sorriso, outras se tornaram fortes por necessidade, algumas passaram anos tentando preencher o vazio do abandono com pessoas, com relacionamentos, com trabalho, reconhecimento, palavras de aprovação. Mas hoje, Pai, hoje elas foram despertadas pela Tua voz. E eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha visitar cada coração nessa hora e aonde existe uma criança ferida, derrama o teu amor de Pai. Senhor, aonde existe medo constante de perder pessoas, Senhor, estabelece a tua segurança. Senhor, aonde existe ansiedade, traz o descanso que vem do alto, o descanso que vem do teu Espírito. Senhor, aonde existe rejeição, vai revelando, Senhor, a identidade que o Senhor já tem sobre elas. Aonde existe um coração órfão, revela a adoção que vem através do Senhor. Senhor, vai quebrando toda mentira que foi construída sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Toda voz que dizia, você está sozinha, toda voz que dizia, ninguém se importa com você, toda voz que dizia, você precisa implorar por amor. Senhor, nós calamos essas mentiras pela autoridade que há no nome de Jesus e declaramos a verdade da Tua palavra que diz que o Senhor não nos deixa órfãos,
E hoje, Senhor, nós recebemos essa promessa. Ensina-nos, Pai, a descansar na sua presença e a encontrar no Senhor a segurança que nenhuma pessoa pode nos oferecer. Que a partir dessa noite, Pai, essas mulheres caminhem não mais como órfãs emocionais, mas como filhas amadas, vistas, acolhidas, pertencentes, sustentadas pelo Senhor e pelo Teu amor. Que toda decisão futura seja governada pelo Senhor e não mais pelo medo que elas vinham carregando anos e anos afora. Eu entrego, Pai, todas essas dores que elas carregaram até aqui. Esses desertos e todas as histórias que fizeram as suas filhas se sentirem abandonadas. Eu entrego tudo nas suas mãos. E eu creio que aquele que começou a boa obra há de completá-la em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você está? Dá um joinha aí se você recebeu essa porção do Pai. Se você está se sentindo aliviado, se você sente que a cura desceu. Oh, Senhor, Deus é bom demais. E antes da gente se despedir, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu quero declarar que a voz do abandono perde força sobre o seu coração a partir de agora. E que você volta a tomar as suas decisões guiadas pela voz do Espírito de Deus, guiada pela paz e não pelo seu medo. Que Deus, Ele abre os seus olhos a partir de agora, assim como Ele abriu os olhos de Agar, para enxergar o cuidado dele sobre a vida dela. É esse cuidado que eu declaro da parte do Senhor sobre a sua vida. E eu quero declarar que você guarde no seu coração que Ele é o seu Pai, que Ele te vê, que Ele te conhece, que Ele se preocupa e que Ele te tem aqui, na palma das mãos dEle. Que você é a menina dos olhos do Senhor. Você é vista, você é amada, você é escolhida. Você é filha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, que Deus te abençoe, que Ele possa ter falado ao seu coração. Que Ele tenha aí, ó, mexido com você por dentro, mas que acima de tudo Ele tenha trazido o bálsamo de cura que você veio buscar nesse tempo. E eu te espero na próxima segunda-feira às 21 horas para mais uma live e eu vou tratar de um outro assunto relacionado à ferida. Te espero lá. Deus abençoe você. Tchau!